Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite. E essa temporada de 2024, eu vou brincar, tá a melhor do mundo. Por quê? Ó, já passou por aqui, melhor do mundo do tênis de duplas, duas pessoas, né? O Marcelo Melo e o Bruno Soares. Já passou aqui campeão olímpico de vôlei de praia. Já passou aqui campeão mundial de futebol pelo Real Madrid, Sávio. Vai passar por aqui em breve campeão mundial de surf. E hoje eu tô com campeão mundial de jiu-jitsu. Um cara que é considerado um dos melhores da história, Fábio Gurgel. Tudo bom, querido? Maravilha, Marcelo. Prazer estar com vocês aí. Pô, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é curto aí, a Alliance está crescendo bastante, já dei uma boa pesquisada pra gente bater um papo. Fábio, eu trouxe aqui o tema de hoje seguinte: do tatame à sala de reunião, a disciplina e estratégia de um vencedor, né? Porque, enfim, você foi um grande campeão de jiu-jitsu e hoje você tá aí à frente de um negócio que eu fiquei até surpreso, né? Eu já, enfim, acompanho o UFC ali e tal, e uma ou outra página sobre luta, e já sabia do tamanho da Alliance, mas quando eu joguei, enfim, no chat, eu fiquei surpreso, cara, do tamanho. A gente vai falar um pouco desse crescimento, tá? Mas antes da gente começar o episódio propriamente dito, eu tenho que agradecer a quem permite que eu esteja aqui, em especial a Apex Partners. Nesse caso, muito obrigado à galera da Redoma aí, a Jéssica e o Reni, pô, cara, sem os quais você não estaria aqui. Obrigado ao Mendonça Machado, escritório focado em estruturação de negócios. Tomasi Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Vou agradecer ao Vibos, cara. Quando você vier no Espírito Santo, você como bom esportista, com certeza gosta de um açaí. Cara, esse é muito diferente, não é porque patrocina a gente, não. Eu já era fã antes de patrocinar. E, galera da Redoma, precisa me mandar seu endereço aí, que eu vou te mandar uns biscoitinhos do nosso tesouro estadual Claides. Cara, sensacional esses biscoitos, então vou te mandar aí, quero o seu endereço, tá? Fábio, começando aqui, primeira pergunta. Quem é Fábio Gurgel? Mas Fábio Gurgel é um apaixonado pelo jiu-jitsu desde criança, né? Que teve na sua trajetória esse sonho de permanecer fazendo jiu-jitsu para sempre, né? E a minha história foi se desenhando baseado nisso. Então eu tinha que ser um bom competidor, né? Porque isso que ia me dar algum espaço num esporte que era muito pequeno, muito embrionário. Sim. Que não estava nem perto de ser um negócio, né? Era simplesmente uma paixão. E eu fui aí trilhando esse caminho fazendo as transições necessárias para que eu pudesse me manter fazendo jiu-jitsu. Então, acho que o jiu-jitsu me define bem. Legal. E aí do jiu-jitsu depois você foi para a parte de empresário, né? Assim, de montar o negócio. Ou seja, esse negócio de permanecer com o jiu-jitsu levou a sério, né? Não, assim, a história, como eu falei, né? O jiu-jitsu não era um negócio propriamente dito. Eu fazia porque eu adorava, aquilo me dava um bem-estar e eu era um adolescente e sendo um adolescente, o jiu-jitsu me proporcionava uma sensação de segurança muito importante. Segurança pessoal, você fala? Segurança pessoal? Segurança pessoal, claro, de andar. Eu tinha 13 anos de idade, aquela fase que você começa a sair da proteção dos seus pais, né, e começa a andar na rua. Eu fui criado no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é todo mundo misturado o tempo inteiro, né? Então você começa a se sentir, de certa forma, inseguro. E o jiu-jitsu foi me trazendo essa segurança de forma muito rápida. Legal. Eu tenho um irmão que é 3 anos e meio mais velho do que eu, então o jiu-jitsu também me permitiu ter uma proteção dentro de casa, né? Porque a gente brigava dia sim, outro também. Irmão mais velho é foda, né? Bons irmãos, né? Todo mundo que tem irmão mais velho vai me entender. E o jiu-jitsu rapidamente me fez também resolver esse problema em casa, entendeu? Então eu rapidamente, com 15 anos de idade, eu decidi que o jiu-jitsu era o que eu gostaria de fazer para minha vida. Legal. E eu estava numa conversa com meu pai. Na verdade, meu pai estava conversando com meu irmão sobre o mercado de trabalho. Meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia na PUC do Rio de Janeiro. Meu pai era o executivo da Nestlé. E eles estavam conversando sobre o mercado de trabalho. Eu estava de papagaio de pirata na conversa ali. E meu pai vira para mim e fala: e você vai fazer o quê quando crescer? Eu falei: jiu-jitsu. Ele falou: não, pô, tô falando de trabalho.
Eu falei, eu também, eu quero viver de jiu-jitsu. Ele falou, pô, mas você sabe o tamanho desse mercado? Como é que você vai viver de jiu-jitsu? Não tem ninguém vivendo de jiu-jitsu. Eu falei, não, mas é o que eu gosto de fazer, eu acho que... E eu via o meu professor, né, na academia, e o estilo de vida que ele tinha, e eu entendia que aquilo ali era uma coisa que daria para fazer, né? Legal. E meu pai falou para mim, olha, você acha que você pode ser bom o suficiente e você acha que você pode fazer diferente do que o mercado está fazendo, eu acho que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então eu segui com essa... E aí eu comecei um pouco mais longe e fazer as transições que seriam necessárias para que eu permanecesse fazendo jiu-jitsu. Porque ser atleta não era uma condição financeiramente viável, né? Porque Uhum. por mais que eu adorasse aquilo, não tinha dinheiro envolvido. Perfeito. Então, eu sabia que dentro do meu tempo de atleta, eu não ia ganhar dinheiro, mas eu ia construir um nome. Então, esse era o primeiro passo. Depois, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu teria que virar professor. Eu teria que ser um bom professor para poder conseguir ganhar dinheiro. Depois que eu me tornei professor, que já é uma transição que não é muito simples, né? Porque o Uhum. atleta ele tem um ego latente e necessário para que você seja campeão. Você precisa ter o ego, né, muito bem colocado no sentido de é tudo para você e nada para os outros. E de repente você tem que virar professor, que é o exato oposto. Oposto, com certeza. Começa a ser tudo para o outro e nada para você. Então eu consegui fazer essa transição, consegui me tornar um bom professor, mas faltava uma peça, Uhum. que era saber gerir o negócio, porque ser professor e dono de Perfeito. academia Perfeito. também são coisas diferentes, né? Então eu fui estudando, não tinha muito benchmark na época, porque o jiu-jitsu era muito pequeno. Uhum. Eu fui estudar um pouco, beber da fonte do mercado fitness, que estava um pouco à frente do jiu-jitsu, né? Chegou o econômico chegou, né? Então acabaram sendo uma espécie de benchmark para mim. E eu fui estudando para me tornar um bom gestor de academia. E as coisas foram acontecendo com o jiu-jitsu de uma maneira interessante, porque o jiu-jitsu ganhou uma escala global, Demais, né? né? E Demais. mesmo ainda sendo incipiente como negócio, a gente já era globalizado, né? Claro, Então a nesse Aliança ponto eu hoje está em concordo 32 plenamente. países, né? E a gente não teve que sair daqui extremamente estruturado para fazer isso. A gente espalhou primeiro. E depois a gente falou, bom, como é que organiza essa bagunça agora, né? E a Boa. gente vem fazendo isso desde Caraca, é muita então. coisa. 32 países. Agora, assim, só não ficou claro um ponto pra mim. Você falou que conheceu, mas como você conheceu? Você tava andando e passou e viu uma galera treinando e falou, caralho, que negócio massa. Como é que foi essa paixão? Onde que você viu essa sua paixão à primeira vista? Então, o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, ele, de certa maneira, era conhecido através da família Gracie, né? Você estava sempre ali, sempre tinha uma notícia. O Rio de Janeiro é pequeno, todo mundo se conhece, então a família Gracie já tinha uma certa Certo. fama. Mas eu não comecei através do jiu-jitsu, porque eu era garoto, via televisão, filme de Bruce Lee, eu falei, cara, eu quero fazer uma luta. E aí, perto da minha casa, não era exatamente perto, eu morava em Ipanema e essa academia era no Leblon, mas era uma coisa que dava para eu ir. Normalmente eu ia correndo pela praia, eu pegava um ônibus, eu ia para Shotokan fazer karatê. E eu Ó, comecei com o karatê. E eu fiz alguns meses. E, e antes, como meu sparring oficial. E eu chegava com o meu karatê para treinar com ele e eu apanhava mais do que eu apanhava sem o karatê. Eu falei, pô, isso aqui não está funcionando para mim, entendeu? Eu tô apanhando mais, porque agora eu tentava fazer algum golpe nele e ele me batia com mais força ainda. E eu falei, bom, isso aqui não tá rolando. E aí eu conheci um amigo através da minha irmã, que era o namorado da minha irmã na época, e ele fazia jiu-jitsu. E ele começou a me ensinar uns movimentos em casa ainda. E, cara, ele me dava cada nó, eu não entendia nada. Eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso. E aí eu fui com um amigo da escola. Falei, cara, ele falou assim, abriu uma academia aqui perto do nosso colégio, vamos lá conhecer? E aí eu fui. E aí, cara, eu fiz a primeira aula, falei, parei tudo que eu estava fazendo e comecei a me dedicar ao jiu-jitsu, fiquei realmente legal. encantado com a Com quantos eficiência, né? anos, Fábio?
Quantos anos isso? Com 13. Com Caraca, 13. novinho, massa. E aí, cara, Vai em lá. muito pouco tempo eu estava dominando meu irmão. E aí isso foi a prova social que eu precisava, entendeu? Muito bom. Ele não quis entrar depois, não? Ele entrou, ele é faixa preta, ele foi terceiro lugar em mundial, Ah, a gente legal. treinou junto a vida inteira. Massa. A gente sempre teve uma relação muito boa. Acho que o jiu-jitsu fez a gente viver junto um monte de experiência muito legal que só reforçou mais ainda a nossa amizade. A gente teve dentro da trincheira muitas e muitas vezes. Legal. Juntos. Você mencionou uma questão aí do jiu-jitsu mundial, blá, 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 tal. E tem direto sai um shorts, né, no Instagram do Dana White dizendo o seguinte: você quer ter filhos confiantes, filhos, cara, melhores, filhos mais bem preparados? Não bota no futebol, não bota em basquete, cara, bota no jiu-jitsu. Não tem esporte que ensina melhor uma criança a ter uma boa autoestima, a ser confiante, né, a ter a sua força, a autodefesa, mais do que o jiu-jitsu. E a gente sabe que, hoje já nem tanto, mas lá atrás o jiu-jitsu passou por um estigma de ser um esporte de violência, um esporte das pessoas e tal, e hoje a gente tem exatamente esse outro ponto com o qual eu concordo plenamente, até porque o judô ajudou a formar muito meu caráter quando eu era bem novo. Não fui atleta nem nada, longe disso, mas eu lembro o quanto que foi importante o judô pra mim. Inclusive eu tenho certeza que você deve conhecer a família do meu mestre, no caso foi o Daniel Valverde, que é da MMA Masters, lá de Miami. Claro. Já entrevistei o Daniel. O pai dele foi meu professor lá em Ilhéus, na Bahia. O Daniel também me dava aula, toda a família Valverde, mas enfim. Aí eu queria um pouco sua opinião sobre essa fala do Dana White, né? E até um pouco do que eu comentei aqui também. Olha, cara, o Dana White, claro, hoje ele é uma celebridade aí, né? O que ele fala tem peso, mas a gente vem falando isso há muito tempo. A família Grace fala isso desde 1930, né? A questão é quem você escuta. Perfeito. E claro que o jiu-jitsu hoje ganhou um megafone, né? Tem muitas pessoas influentes falando de jiu-jitsu, praticando jiu-jitsu, e isso só comprova o que a gente acredita e defende há muitos e muitos anos. Assim, o jiu-jitsu passou de fato um momento, década de 90 e anos 2000, talvez, um momento de uma deturpação, né, da essência filosófica da arte marcial e também da imagem. Mas é importante explicar o porquê isso aconteceu, né? O jiu-jitsu que a família Gracie instituiu no Rio de Janeiro na década de 30, 40, 50, era um jiu-jitsu para a sociedade. A família Gracie dava aulas particulares, né? Era professor e aluno. E essas aulas, elas aconteciam na Academia Gracie do centro da cidade do Rio de Janeiro, e a família inteira dava aula dentro dessa academia, mas eles eram lutadores. Então, no final do expediente, eles faziam o treino profissional deles, né, para que eles se preparassem para as lutas, desafios de vale tudo que tinham na época. O que aconteceu? Os alunos foram aprendendo e eles foram puxando esses melhores alunos para esse treino coletivo, que era um treino profissional. Ok. E aí, em um determinado momento, essa panela de pressão ali, com vários alunos já formados e treinando e tal, começou a se dissipar e esses alunos foram virando professores em outros lugares. O que esses alunos ensinavam? Eles ensinavam aquele modelo de aula ao qual estavam acostumados, que eles estavam treinando há anos, né, que era o modelo de aula coletiva. Então, eles não cuidavam dos alunos mais como a família Gracie cuidava no início. Virou um grupo, e vários grupos que começaram a competir entre si. É onde entra o lado esportivo do jiu-jitsu. O lado esportivo do jiu-jitsu se desenvolveu. Nas décadas que eu mencionei, existiu um crescimento da parte esportiva e, ao mesmo tempo, uma falta de espaço, porque as pessoas, um monte de gente praticando, pouquíssima gente ganhava os campeonatos e tinha relevância, e os outros acharam que o caminho
para se ter algum destaque, ser conhecido, era eventualmente sair na noite, brigar na boate. E aí isso foi começando a ficar uma prática e relacionada à prática do jiu-jitsu, que de certa maneira não tinha nada a ver, porque os campeões de jiu-jitsu continuavam sendo os campeões de jiu-jitsu, né? E a gente passou essa fase. O que acontece hoje, e aí voltando para o ponto do Dana White, é que a gente atravessou todo esse... E eu estava extremamente ativo nessa época, porque foi uma época que eu estava ativamente competindo e dando aulas, né? Então, eu tinha as duas pontas ali. A gente foi entendendo que a gente precisava passar por aquilo, como um amadurecimento e como uma retomada da consciência da sociedade que o jiu-jitsu era uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. Muito além da eficiência da luta, ela estava ali para ensinar valores. Legal. Né? E é isso que acontece hoje no mundo. Né? A fala do Dana White, ela está atrasada. Os Estados Unidos está atrasado. O Brasil hoje tem um impacto na sociedade através do jiu-jitsu muito maior do que o que tem lá fora. Lá fora eles ainda estão na superfície do campeonato. O jiu-jitsu ainda é um esporte, simplesmente. Ok. E aqui no Brasil não. É um esporte, mas é também uma ferramenta de desenvolvimento humano. Sem dúvida, que eu tive uma oportunidade de participar de um projeto social e a gente escolheu enfim, uma entidade que o principal trabalho deles era pegar crianças de comunidades e auxiliar com jiu-jitsu. A gente auxiliou trazendo para outras modalidades, né, para dar mais atenção para aquelas crianças. E dava para ver o trabalho que o professor lá fazia era brilhante, através da modalidade do jiu-jitsu, exatamente no sentido de poder, até de ressocializar, né, de trazer a questão do respeito em especial, e foi muito bom. Aí, Fábio, vamos lá. Pô, beleza. Esporte, professor, treinando, tal. Mas, cara, quando eu jogo hoje no ChatGPT, e eu joguei, tá? Enfim, gostar de jiu-jitsu é diferente de ser um amante de jiu-jitsu. E eu joguei lá falei assim, 10 maiores competidores de jiu-jitsu da história. Seu nome tá lá, cara. Seu nome tá lá, pelo ChatGPT, até porque você foi 4 vezes campeão. Meu ChatGPT tá treinado. Entendeu? Foi inserido, né? Mas como foi, assim, cara, chegar a ser 4 vezes campeão mundial, meu irmão? Cara, ser campeão mundial já é difícil, né? Para pouquíssimos. Ser 4 vezes, ter esse nome que você tem hoje. Como que foi essa caminhada sua até o topo, assim? Olha, eu acho que todo sucesso que você possa atingir em qualquer coisa, ele vem acompanhado de coisas muito semelhantes, né? Dedicação, disciplina, tudo isso faz parte de tudo. O ponto para mim isso nunca foi o objetivo, né? Assim, ser campeão mundial foi uma consequência do que eu estava construindo de legado em escolher viver de jiu-jitsu. Então, o que eu posso fazer de melhor, né? Então, eu tento fazer o melhor todos os dias, porque não é o resultado. Quando eu ganhei o primeiro campeonato mundial, eu não mudei a minha vida, eu continuei exatamente fazendo a mesma coisa. E aí eu ganhei o segundo. E aí eu perdi depois. E aí eu voltei e ganhei de novo. Né? Então, não existe absolutamente nenhum deslumbre quando você trabalha para o legado. Porque, assim, tem duas formas de você enxergar as coisas, né? Uma é o resultado. Eu quero ir lá e quero ser campeão mundial, isso é a coisa mais importante para mim. A outra é a construção do legado. Se eu estou no resultado, e aí o resultado pode ser qualquer tipo de resultado que você queira pegar, pode ser uma meta no trabalho, pode ser um acúmulo de alguma quantidade de dinheiro, o que você quiser imaginar que você bote como resultado. Você tem duas possibilidades. Ou a frustração de não conseguir, e quanto mais difícil, mais alta é essa probabilidade, ou a soberba de ter conquistado. Né? Então, assim, eu quero ter 10 milhões de dólares. Aí, quando você tem 10 milhões de dólares, você passa a ser um idiota, você para de trabalhar, para de produzir, porque agora você chegou no teu objetivo. É um negócio meio insano se você parar para pensar que você atingiu um resultado e a vida perdeu o sentido. Então, eu sempre trabalhei na construção do meu legado. O que eu vou conseguir fazer? Você está levantando aqui, eu ganhei 4 títulos mundiais, tá? Mas eu ganhei 15 como treinador. Né? Então, o que é mais? Né?
Eu, como treinador, depois de ter ganho os meus 4 títulos mundiais, fui 15 vezes campeão do mundo por equipe. Tem aluno meu que é 10 vezes campeão mundial. Então, aí tu fala, pô, então, caramba, então isso é o maior? Eu falei, não, cara, eu tenho 300 escolas em 32 países, é muito maior do que 4 títulos mundiais, sabe? Então não é o resultado nunca, é fazer todo dia o melhor que você pode fazer. Mas para O você que vai conseguir... acontecer... Vai lá, desculpa, perdão. Não, pode falar. Não, porque eu falo assim, cara, assim, ouvindo aqui, né, tem que concordar 100%, mas essa mentalidade não é de todo campeão, né? Não é de todo campeão. Tem um campeão que vai lá e fica naquele deslumbre exatamente e tal. E na época que você foi campeão, você já tinha essa mentalidade ou essa é uma mentalidade hoje, depois que você passou por tudo que você passou? Não, eu sempre tive a mentalidade de que eu precisava fazer diferente, né? Desde a conversa que eu tive com meu pai lá. Eu falei, você quer ver jiu-jitsu? Você tem que ser bom e você tem que fazer diferente. Então, eu via as pessoas, eu via o que acontecia, eu via os campeões e não só do jiu-jitsu, né? Campeões em todos os esportes, campeões em esportes que têm prêmios milionários e que tinham vidas totalmente degradadas, né? Eu falei, eu não quero estar nessa estatística, né? Então eu preciso olhar para frente e ver quais serão as possibilidades que o mercado vai abrir para mim e como eu vou estar preparado para fazer essas transições. Então, nunca foi só ser bom de jiu-jitsu, porque eu sabia que essa carreira de atleta ela tem um deadline óbvio e que eu não ganharia dinheiro dentro dessa trajetória. E que se eu quisesse permanecer no jiu-jitsu, eu teria que criar uma outra possibilidade, né? Tá claro, tá claro. Você acha que na verdade você acha assim, a galera de hoje que só compete, dá pra viver só do jiu-jitsu, Fábio? Como são as premiações são boas? Olha, sem dúvida, as premiações são melhores hoje, mas não acho que... Porque, assim, depende como você quer viver, né? Assim, para o padrão que eu gostaria de viver e que eu sempre almejei, não. Uhum. Em nenhuma hipótese você poderia se contentar apenas em ser um lutador. Até Ok, porque a sua carreira de lutador vai acabar com 30 e poucos anos. Vai ser isso. ok. Não vai dar tempo de você acumular um dinheiro que você possa ter uma vida tranquila depois e te toma, e talvez esse seja um ponto importante de sublinhar aqui, que você precisa entender que a tua carreira vai acabar com 30 e poucos anos e você vai viver 90, 100. E o que você vai fazer no resto desse tempo? Se a única coisa que você sabe é lutar jiu-jitsu. Você está com um super problema na mão, Tá. porque até o jiu-jitsu que você sabe vai ficar ruim. Mudou muito o Entendeu? O jiu-jitsu de meu quando você começou jiu-jitsu pra que eu hoje? sei hoje, ele é pior do que ele era 20 anos atrás. Ele é muito melhor, desculpa, falhei um Não, o pouco. meu particular. A minha eficiência como lutador, por óbvio, ela agora é muito menor do que era quando eu estava no Ok, meu prime físico, né? Então, o teu jiu-jitsu vai decair também, como tudo que ok. você faz fisicamente. Mas a arte marcial em si, ela é muito diferente hoje do que quando você começou? Evoluiu muito ou a arte é... Ela evolui diariamente. Ela evolui diariamente. Agora, os fundamentos não mudam, né? O que é essencial permanece, Uhum, mas a técnica, claro. é claro que ela se desenvolve, né? E, Tá. e hoje você tem milhões de pessoas praticando, tentando resolver os problemas que o jiu-jitsu te apresenta, Perfeito, né? O jiu-jitsu é perfeito. um grande solucionador de problema, né? Você está o tempo inteiro querendo resolver uma coisa que seu adversário quer o contrário, né? Então, é isso o tempo inteiro, entendeu? Uhum. E a que você atribui a qualidade do brasileiro nesse esporte? Assim, por que a gente ano após ano, o maior expoente? Por que a gente, enfim, de tudo, é o maior exportador de talentos e ganha tanto, assim?
Porque se tem um esporte no mundo que a gente é muito dominante ainda hoje, eu diria que é o jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu talvez seja o esporte em que o brasileiro é mais dominante no mundo. Talvez com o surf ali, que nos últimos anos tem crescido muito, né? O Brazilian Storm e tal, etc. Mas se a gente pegar, aumentar um pouco o aspecto temporal, enfim, muito mais do que o futebol nos últimos 20 anos, por exemplo. Eu acho que tem algumas razões, e nenhuma delas está ligada ao talento do brasileiro. Isso né, as pessoas tentam botar o brasileiro acima em termos de talento, mas na verdade não é. Historicamente, a gente teve a sorte de ter a família Gracie desenvolvendo o jiu-jitsu como ele se desenvolveu, né? A responsabilidade aqui é total da família Gracie. Ela desenvolveu uma série de técnicas, e na verdade não é nem a técnica em si, porque a técnica, muitas delas já existiam. Eles simplesmente transformaram a forma de lutar, né? Por isso que é o jiu-jitsu brasileiro. Mas essas técnicas já existiam, inclusive, no judô, né? O jiu-jitsu e o judô, o judô tem uma origem no jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu que veio para cá também tem uma origem no judô. O jiu-jitsu, ele antecede o judô? Misturadas. Desculpa, o jiu-jitsu é mais antigo que o judô? Ele antecede o judô. Olha. O Jigoro Kano era um lutador de jiu-jitsu e ele fundou o judô na época do final da Era Meiji, né? E quando volta a ter o poder centralizado no Japão e os samurais, na verdade, não são proibidos, mas não tinham mais função, né? Porque não existia mais o feudalismo ali e tal. Então, o Jigoro Kano cria o judô nessa época. O judô foi exportado para o mundo ocidental. Nessa leva veio alguns lutadores de jiu-jitsu, que faziam jiu-jitsu, judô, lutavam tudo que dava para lutar. E essa trupe acabou encontrando a família Gracie e ensinando jiu-jitsu para a família Gracie, que levou o jiu-jitsu para o Rio de Janeiro, de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, e fez daquilo o trabalho deles, a vida deles, a missão deles. E essa forma como a família Gracie lutou ficou conhecida como jiu-jitsu brasileiro. E é o que a gente tem e carrega de legado, né? E eles transformaram essas técnicas na forma mais eficiente de lutar um combate real. Perfeito. Então, por isso, o jiu-jitsu tem essa origem brasileira, né? E agora o jiu-jitsu exporta de volta para o mundo, né? O nosso jiu-jitsu, e a tendência é que o jiu-jitsu vá se desenvolvendo no mundo inteiro e obviamente, apareçam novos talentos em outros lugares. Então, é muito provável que o Brasil perca essa hegemonia. Okay. Né? Então, Faz sentido. O que eu acho que, de certa maneira, é até saudável. É até saudável. Já tem hoje, né? Você pega... Já existe uma quantidade de americanos, principalmente, que é o maior mercado fora o Brasil, de americanos que já chegam, já são campeões mundiais, já estão na briga. Legal. Voltando aqui um pouco, vou voltar a falar aqui da parte do empreendedorismo, depois eu iria para uma terceira parte do jiu-jitsu MMA, que está ligado aí um pouco nessa expansão. Como um empreendedor, quando foi que você deu a virada de chave ali, de chave, Fábio? Cara, acabou, não dá mais para eu ser atleta, agora tá na hora de eu montar meu negócio. Como que foi essa viradinha aí? Então, cara, essas transições, né, Marcelo, elas são super importantes e as pessoas muitas vezes erram o timing das transições, porque elas querem ir até o final fazendo uma coisa só. Se você olhar, e tem teorias que defendem que isso aconteça, né? Tem a teoria das 10.000 horas, do Outliers, você tem The One Thing, né? Você tem um monte de pensadores que acham que essa é a forma. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que você tem que ser um pouco mais generalista no seu conhecimento. É claro que você vai ter que se especializar e se dedicar muito a ser bom em uma coisa. Mas se você souber só jiu-jitsu, como né, no nosso exemplo aqui, se eu fosse apenas um lutador, com 30 e poucos anos, eu teria que botar minha viola no saco e falar, bom, eu vou fazer o que agora? Então, desde os meus 15, eu
me desenvolvo como professor, né? Eu estou treinando e estou ajudando o meu professor na academia dele, com as aulas, com aula de criança, com aula de iniciante, com tudo que eu podia fazer, né? Então, quando eu ganhei minha faixa preta aos 19 anos, eu já era um professor razoável. Eu já tinha ali meus 4, 5 anos de experiência como professor. Eu não era um completo leigo, que é o que acontece muitas vezes quando você faz uma transição sem o preparo. Você é bom numa coisa e amanhã você é medíocre na outra coisa. A Faz sua muito nova sentido. função agora, Faz muito você sentido, é faixa total. branca. E aí você tem que escalar tudo de novo. Aí quando você chega lá e fala, puta, agora eu sou um bom professor, você não entende absolutamente nada de gestão. E aí você não tem como fazer a tua academia dar certo, você não tem como ter lucro, você não tem como ganhar dinheiro. E aí a tua carreira de professor também tem um deadline físico, que também não é como a do atleta, mas você ficar horas e horas dentro do Claro, tatame é claro, extremamente claro. desgastante, né? Então, eu dava 12 aulas por dia, 10 a 12 aulas por dia durante muitos anos, né? Hoje, eu dou de 2 a 3 aulas por semana, porque fisicamente é impossível. Claro. Então, eu também sabia que ia ter que eu precisaria fazer essa transição. Então, enquanto eu era professor, eu também estava estudando. Como é que eu poderia ser um melhor Porra, que gestor? legal, cara. Então, tudo que você está fazendo uma atividade hoje e você está focado naquela atividade, mas vamos pensar num atleta. Quantas horas um atleta treina? Um atleta profissional. Quanto você acha que ele treina por hora? Por dia? Ah, vou pegar do esporte que eu mais acompanho, que é o tênis. Em termos de quadra, eu chutaria de 3 a 4. Quadra, fora todo o resto. Fora a parte físio, mobilidade, fortalecimento, etc. Vamos botar mais 2 horas de Pelo preparação menos. física? Pelo menos, pelo menos. 6 horas. 6 horas de treino, vai. Um cara alto nível, Sim. né? O cara treina 6 horas. Muito bem. O cara tem que dormir 8. Um atleta, pô, tem que dormir 8 horas. Ok. São 14. Faltam 10 horas. O que você faz nessas 10 horas do teu dia? Você escolhe, né? Você tem ali um Muito tempo bom. livre para você se desenvolver. Em que você vai se desenvolver? Então, eu entendo que um atleta hoje, num esporte como o jiu-jitsu, que é um esporte globalizado, ele deveria falar inglês. Porque você tem um mundo, né, aberto à sua frente se você falar inglês. Então, você é um garoto do Brasil que treina 6 horas por dia, dorme 8. Pô, você não poderia estudar 1 horinha de inglês por dia? Pô, você não poderia se dedicar a um desenvolvimento intelectual, né, de entendimento do mundo, mais 1 hora do seu dia? Cara, calma, né? Faltam 8. Ah, vamos botar o tempo das refeições aí para você comer, pô, 3 refeições, 1 hora de refeição, bem folgado, né? Ainda faltam 5. O que você vai fazer em 5 horas que vai te desenvolver e te preparar para as suas transições que vão ser necessárias na tua jornada? Essa sempre foi, talvez não com a clareza que eu tenho hoje, mas sempre foi uma preocupação. Eu Legal. sempre olhei para frente e falei: a geração que está na minha frente sumiu. Pô, os caras não estão mais fazendo jiu-jitsu. Uma red flag, né? Eu falei, pô, como assim? Onde esses caras estão? Por que eles não estão no jiu-jitsu? Ah, porque eles não souberam fazer a transição, porque eles não souberam ter uma academia, porque eles não souberam gerir uma academia, porque eles não souberam dividir o bolo, porque eles criaram tudo para eles. Eles foram. Começou a ter um monte de racha dentro do próprio jiu-jitsu. E aí você Claro. não constrói nada, você fica sozinho, entendeu? Porra, do caralho, sim. Porra, sensacional esse insight que você trouxe aqui agora, que óbvio faz todo sentido, mas não é todo mundo que para pra pensar dessa forma. É, mas, cara, assim, de novo, ter uma academia é um negócio, Tá, vai Fábio. chegar, entendeu, Marcelo? É o quê? Fala de novo, por favor. As pessoas acham que o amanhã nunca vai chegar, Nunca vai chegar. entendeu? Só que o tempo voa, entendeu? Boa, verdade. Mas sim, Fábio, pegar e se preparar, beleza, vamos lá, fiz a minha transição ali, ao mesmo tempo, atleta, professor,
estudante, empresário, mas, cara, você tem 300 academias. Você tá em mais de 32 países, velho. Ninguém se prepara assim pra... Eu vou ter 300. É lógico que é uma consequência e por aí vai, de um bom trabalho e tal. Mas você já esperava que você podia bater um nível desse, cara? Olha, cara, de novo, né? Eu acho que a gente não tem como ter uma consciência total das possibilidades que vão aparecer na nossa frente, porque depende de um monte de coisa que você não controla, né? Então, o jiu-jitsu poderia ter continuado numa pegada, sei lá, talvez mais bairrista, ou podia ter continuado numa pegada com aquela pegada ali de pit boy, sei lá, um monte de coisa podia ter acontecido. Claro. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o jiu-jitsu teve uma federação que expandiu, que o UFC surgiu e promoveu o jiu-jitsu pelo mundo inteiro, Perfeito. que foi tocando a vida de várias pessoas que foram, de certa maneira, juntas, trazendo o jiu-jitsu para onde ele está hoje. Se eu olhasse lá atrás, há 20 anos atrás, você me perguntasse, Fábio, você acha que você vai ter 300 academias no mundo? Eu ia falar, puta, acho impossível. Né? Mas hoje eu olho para frente, acho que eu vou ter 1.000. Né? Acho que eu vou ter 1 milhão de alunos. Agora, isso vai acontecer? Não sei. Pode ser que aconteça, pode ser que o vento sopre a meu favor, pode ser que a gente pegue uma maré braba e encontre outra pandemia pela frente, pode ser um monte de coisa. Mas o fato é que eu não jogo com as coisas que eu não controlo. Né? Eu só jogo com o que eu controlo. O que eu controlo é acordar cedo, trabalhar sério, entregar o melhor possível para os meus alunos e é isso aí, entendeu? Mas como é que funciona esse seu dia a dia aí? Porque você falou que ainda dá aula 2, 3 vezes por semana. Vamos lá. Quem são esses iluminados aí que ganham o direito de treinar com você? E como que é o seu dia em relação à parte empresarial? Qualquer aluno que faça parte da minha academia tem a oportunidade de ir nas minhas aulas. Que irado. Né? Eu dou aula em São Paulo, basicamente, né, na minha academia no Jardins e na Vila Olímpia, as 2 unidades que eu tenho aqui. Eu frequentemente estou na academia de Londres, que é nossa também. Agora a gente está abrindo o Huntington Beach, que é uma academia que eu vou estar mais frequentemente também. Sim, Califórnia. Morei lá. Eu frequento todas as alianças na medida do possível que eu posso. Então, eu estou sempre aí, entendeu? Então, a minha rotina diária é exercício físico, leitura. Quando eu vou dar aula, e quando não, trabalhar no escritório para que as academias alianças sejam cada vez melhores. Como é essa governança aí, Fábio, em relação às empresas? Enfim, você é o CEO hoje, você toca, sim, a parte empresarial, estratégia de abrir, é você que define. Huntington Beach, cara, Huntington Beach vale a pena, vamos lá, tal. Tudo passa por você? Tem duas coisas aqui importantes, né? O nosso modelo de negócio não é franquia. Então, eu não tenho ingerência sobre todas as academias. O que a gente tem é um método de licenciamento de marca e método. Então, a gente tem uma metodologia desenvolvida, que é a metodologia Aliança de Ensino. A gente tem a marca e as academias filiadas a esse modelo de negócio. Ok. A parte disso, a gente tem as academias próprias, que aí sim eu participo da gestão das unidades e determino onde a gente vai, o que a gente vai expandir, né? Mas o crescimento ele é muito mais orgânico do que a minha decisão. Eu decido quando é uma academia que eu vou gerenciar, que eu vou investir, aí é diferente. Tá. E nessa pegada... Rapidinho antes dessa. Você falou do método. Quem leva o nome da aliança leva o método. E a que você gerencia também, obviamente, mas ainda tem o método. Esse método foi algo criado por você e ele é um método que os professores têm que seguir, é tipo como se fosse uma cartilha? Exatamente. O que aconteceu, né? Lembra que eu falei para você que antigamente a Academia Gracie era uma academia de aulas particulares? Existia o currículo de ensino da Academia Gracie, que era professor-aluno. Então, eu te dei a primeira aula hoje, vamos dizer que na quinta-feira você volte, vou te dar a segunda aula, eu sei exatamente onde o Marcelo está no processo.
Mas se você tivesse numa turma, você concorda que isso seria muito complicado? Muito. Porque, de repente, você vem na quinta-feira, mas tem 3 alunos que já têm 5 aulas. E aí tem mais 4 que têm 15 aulas. E é a tua segunda. E aí acaba que o teu grau de conhecimento está muito abaixo da Você turma. absorve muito pouco também. A aula não tem como ser boa. Imagina que você está entrando numa faculdade e você está entrando pelo último semestre. Você não vai entender nada da construção da, daquele aprendizado, né? Então, o que a gente fez foi criar o primeiro método de aulas coletivas de jiu-jitsu. A gente não reinventou a roda, né? As técnicas estavam lá. O método de ensino da família Gracie estava lá. A gente simplesmente adaptou esse método para uma dinâmica particular de como a gente trata nosso aluno. Legal. Né? Então, você entra na Academia Aliança hoje, você vai ter 3 aulas individuais primeiro, antes de entrar no grupo. Porra. Nenhuma academia faz isso, né? Porque dá trabalho. Mas eu entendo que se eu pegar um aluno que não sabe nada de jiu-jitsu e jogar ele no meio da turma, eu estou jogando o cara num tanque de tubarão. Olha que legal isso que você tá trazendo, né? Eu te falei que quando era novo pratiquei e tal, e aí depois eu moro em Vitória, Espírito Santo hoje, né? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar a treinar jiu-jitsu. E aí, na academia XYZ, marquei de ir na aula, né? Paguei a mensalidade lá. E aconteceu exatamente isso, Fábio. Primeira aula, bora, a parte de ensinamento, papapá, mas aí, meu irmão, na hora que rola lá, né, tal, etc, que é boa parte da aula, meu irmão, vi um faixa preta, em 3 segundos ele me finalizava e falava assim, tá, o que eu aprendi aqui? Assim, e era um atrás do outro, era um atrás do outro. Aí essa primeira aula, segunda aula, mesma coisa, terceira aula, eu falei, ah, velho, quer saber, nesse método aqui eu não vou conseguir aprender. E aí voltei a focar no tênis. Você tá descrevendo o que era a realidade do jiu-jitsu voltado para a competição. Então, o jiu-jitsu expulsou, expeliu muita gente, que o cara teve exatamente essa experiência ruim que você teve. É. O nosso método corrigiu isso. Legal. Né? Então, você só começa a lutar dentro do método Aliança quando você já tem um nível de conhecimento técnico que faz você entender o porquê você está perdendo. Né? Que é claro que você vai perder, todo mundo vai. Né? O problema não está aí. O problema está em eu perder sem entender. Eu comparo. Imagina que. Eu não sei o quanto você entende de matemática nuclear, mas eu não entendo Não é nada. nada, né? Se eu entrar numa sala. Se eu entrar numa sala e o professor estiver botando aquelas fórmulas no quadro negro lá, né, na lousa, aquelas fórmulas gigantescas, cheio de letra, Claro. eu não entendo absolutamente nada daquilo, mas eu sou um cara determinado. Aí na aula seguinte eu vou de novo. Aí o cara tá lá fazendo aquelas contas doidas que y mais x vezes isso aqui ao quadrado. Não consigo entender aquilo. Na terceira aula, eu vou embora com dor de cabeça e vou embora, porque eu vou falar que aquilo não é para mim. Eu não tenho capacidade de fazer isso. O jiu-jitsu é exatamente igual. A pessoa te bota lá para treinar com faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Não importa, você não sabe. Né? Aí você fica lá tomando chave de braço, estrangulamento, eventualmente se machuca. É isso que eu ia falar, você diminui a chance de lesão também com o seu método, né? Que é uma coisa que me dá, claro, que me dá medo. E aí, olha só que doideira. Enquanto você tava falando aqui, já que você falou desse método, já pesquisei. Tem a Aliança em Vitória? Tem, pô. Fica pertinho lá de casa. Já me deu vontade de voltar a treinar, porque hoje eu tava te comentando com você antes da gente abrir o episódio, né? Eu tenho medo de treinar e me machucar e eu não poder jogar tênis. Mas por quê? Porque eu fico com aquela mentalidade daquela experiência que eu tive, cara. Eu te falei que ia ser fácil de quebrar a tua objeção. Porque Boa. É exatamente isso, porque essa é a experiência, cara, de muita gente que experimentou o jiu-jitsu numa fase onde não existia método. Né? Então você estava sempre à mercê de uma sensibilidade do professor. Você nunca sabia onde você estava no processo. Você entrava lá, você falava, pô, quando eu vou ganhar minha faixa azul? Ninguém sabia te responder. Hoje eu te digo, se você entrar na Aliança hoje, do zero, você vai ser faixa preta em 1.275 aulas. Caralho. É aula. Aí o cara falou, pô, injusto. Peraí, se eu me dedicar aqui, cara, é tangível. Né? Depende de mim. É tangível. E aí você fala, cara, quanto tempo vai demorar isso? Eu vou dizer, na média, 10 anos, 8 a 10 anos. Mas tá ali.
depende de você. Você quer ir mais rápido? Vem treinar mais. Né? Legal. Então, Bem bacana, cara. o método organizou, fez com que o jiu-jitsu ficasse muito mais amigável para as pessoas começarem, porque existe uma crença equivocada de que, e assim, equivocada porque não deveria ser assim. Mas o que aconteceu com o jiu-jitsu nessas décadas que eu falei, que eu costumo chamar de sobreviventes, né? O cara sobreviveu a esse deserto. Né? E a maioria das pessoas falou, cara, isso aqui não é para mim. Agora, com o método colocado, qualquer pessoa pode fazer jiu-jitsu e qualquer Legal. pessoa pode, principalmente, absorver os benefícios que existem em fazer jiu-jitsu. Perfeito. E aí não Muito tem bom. nada a ver com ser campeão, não tem nada a ver com performance de atleta, tem a ver com o seu desenvolvimento de virtude, cara. Como que eu me torno mais corajoso? Como que eu me torno mais reflexivo? Como é que eu me torno menos reativo às coisas, né? Como é que eu tenho a virtude da temperança bem trabalhada? Como é que eu trabalho e o jiu-jitsu não tem espaço para desonestidade, não tem espaço para fingimento, é muito transparente. Né? Perfeito. Então a virtude da justiça está presente o tempo inteiro no Legal. desenvolvimento do praticante de jiu-jitsu. Você tem que buscar conhecimento para ser melhor, então a virtude da sabedoria está lá. Então você vai desenvolver virtudes, cara, e desenvolver virtude é o que todo homem precisa. Sem dúvida. Né? Pai, Então, eu concordei com tudo que você falou até agora, mas essa aí agora acho que foi que eu mais tenho que concordar. Fábio, você mencionou, pra gente entrar na nossa última parte aqui, no último tópico, assim, dessa primeira parte, você mencionou a questão do UFC, né? O UFC foi um grande expoente, né? Óbvio, ajudou pra caramba a popularizar ainda mais esportes, em especial na hora que, enfim, óbvio, né? Desde o início, lá com Royce e tal, mas o jiu-jitsu por muito tempo foi o esporte que falava assim, cara, pegou, já era, né? Você botava um faixa preta de jiu-jitsu pra lutar lá com, sei lá, com um boxer, um cara que era mais de luta em pé, e garrou já era, basicamente, porque as pessoas não tinham tanto conhecimento ali. Hoje, óbvio que tá muito mais equilibrado, você falou aí do americano, né, como um segundo maior mercado e tal, mas a gente vê agora muita gente do grappling, e aquele grappling assim, porra, aqueles caras lá do leste europeu barra Ásia, lá, né, os russos, porra, agora teve o Kimaev, meu irmão, você olha pra aquele cara e você fala assim, esse cara é um psicopata, assim, pela cara dele ali, de negócio assim, e aí você vê a luta dele com o então campeão, ele quedou o cara 12 vezes, deu 500, enfim, 500 golpes, por assim dizer. O MMA e o jiu-jitsu nessa junção tá passando por uma nova realidade da luta agarrada, em que o jiu-jitsu não vai conseguir ser mais tão dominante, mas vai ser cada vez mais uma arma. Eu acho que, como tudo, o MMA se desenvolveu. Né? Então, todas as pessoas que fazem MMA, obrigatoriamente, têm que fazer jiu-jitsu. Né? Não existe nenhum lutador de MMA que não pratique jiu-jitsu. Então, essa já é a comprovação de que o jiu-jitsu é extremamente necessário. Né? Se você botasse, como era antigamente, atletas de modalidades isoladas para se enfrentarem, provavelmente você teria o mesmo resultado que aconteceu durante quase um século. O jiu-jitsu se sobressaindo sobre todas as artes marciais. Perfeito. Agora, quando você bota todo mundo treinando tudo, o que se sobressai é o indivíduo. Então, hoje é sobre o melhor atleta. Não está comparando mais jiu-jitsu com Muay Thai, com wrestling. Não tem mais a modalidade, porque o atleta treina tudo. Então, quem que é melhor? Entendeu? É o Poatan? É o Anderson Silva? É o Charles do Bronx? Quem é o... Né? É o indivíduo, não é mais a arte marcial em si. Então, o UFC tem uma coisa muito positiva, né? Como você comentou ali, da exposição da luta, né? De todas as artes marciais. Mas ele também foi nocivo num determinado momento, porque o jiu-jitsu era muito atrelado ao MMA. E, um pai, quando vê um UFC, ele não deseja que o filho dele faça aquilo. Uhum. Assim, quem vê o UFC
é fã, ele não se vê fazendo aquilo. Com Então, certeza eu não me existia vejo fazendo aquilo. Então, nem eu também, nem eu também. Então, existe um distanciamento necessário, e que foi se dando ao longo do tempo, porque as pessoas foram entendendo o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? E eu acho que estão todos os dois esportes aí nos melhores momentos, né? O UFC acabou de assinar um contrato bilionário, né, com a CBS de 7,7 bilhões de dólares. Que loucura, né, Negócio velho? que, números de NBA, de NFL, né? Então, o MMA está nesse patamar, o jiu-jitsu está talvez num momento de maior hype da sua história, né? Milhões de pessoas praticando e mais importante, né? Tendo o jiu-jitsu como essa ferramenta, né? Entendendo o jiu-jitsu com importância para a vida Legal. delas, né? O jiu-jitsu tendo um real impacto na sociedade. Eu acho que isso é só o começo, acho que a gente ainda vai Legal. ver muito crescimento aí. Muito bom. Minha última aqui dessa primeira fase. Qual é o grande ensinamento do jiu-jitsu para a vida dos negócios? Então, eu volto para o ponto de você ter uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. Porque o que é sucesso nos negócios, né? A gente precisaria definir o que é você Claro. ter uma vida de sucesso. Subjetivo Você ter para uma cada um de vida de nós. sucesso, exatamente, cada um acha de uma coisa. Mas o que eu acho que é inegável é que você busque uma maturidade enquanto ser humano, né? Enquanto homem, você busca um desenvolvimento. E o que é essa maturidade? É o oposto da infantilidade. É o oposto. O que é infantilidade? É você ser vulnerável às suas paixões, você é escravo dos seus vícios, né? Você não tem autocontrole. E esse tipo de virtude, ela vem com o tempo, ela vem com a maturidade. Só que a gente vê hoje adultos infantilizados, Muito. adultos mimizentos, adultos que botam a culpa nos outros. A nossa sociedade está, de certa maneira, um pouco doente e carente Não tá pouco não, de, tá, de, tá bastante. Eu falo aqui, de tá gran- bastante. então, carente de grandes lideranças, carente de grandes exemplos, Pessoas né? frágeis, E eu acho que né? No pior sentido é da aí palavra. que o jiu-jitsu entra. Eu acho que é aí que o jiu-jitsu entra. O jiu-jitsu entra como essa ferramenta que vai te ajudar a se desenvolver, porque no jiu-jitsu você precisa pagar o preço pelas coisas, pelas suas escolhas, Bacana. né? Quando você estica o braço no lugar errado, é o seu braço que vai ser apertado, não é o de ninguém. De ninguém, Quando perfeito. você erra um movimento, é você que vai ser estrangulado, não é ninguém. Você vai pagar o preço pelas suas ações, né? E isso vai te fazendo entender que é assim que é a vida. Você paga o preço pelas coisas que você escolhe. Concordo demais, concordo demais. Esse é um dos maiores valores que a gente defende aqui, que é a responsabilidade individual. Você e só você é responsável pelas consequências dos seus atos. É isso. Muito bom, É, muito bom. e tem uma coisa também, que às vezes você faz tudo certo, só que o fato de você fazer as coisas certas não quer dizer que o outcome vai ser o que você deseja, porque sempre depende de uma série de fatores. Então, às vezes, eu vou te dar um exemplo. Eu fui lá e treinei tudo que eu podia treinar. Cara, fiz tudo perfeito, o meu treinamento foi excepcional e eu performei mal. Por que eu performei mal? Por uma série de fatores. Talvez porque o meu adversário tenha sido melhor e não tenha deixado eu fazer. Talvez porque o juiz cometeu um erro. Talvez porque eu escorreguei e não sei o quê. Pô, tanta coisa Muita pode coisa. acontecer, As variáveis né, são imensas, é verdade. que as variáveis são tremendamente grandes e você tem que fazer o que está ao seu alcance. Perfeito. Isso é a maturidade, né? Muito bom, muito bom. Cara, que primeira parte. Eu adoro gravar com esportista, cara. Cada insight diferente de quando a gente traz só um empresário, porque
o esportista ele liga a carreira atual de empresário com a vivência do esporte diferente, né? Então, pô, eu gosto demais. Então, muito obrigado por essa primeira parte. Vamos lá, parte 2, lembrando, muito obrigado a Tomás Laboratórios, que deixa um recado aqui sobre a questão da gripe, que incomoda todo mundo quando pega. Pô, minha filhinha ficou gripada agora, encheção de saco danado, então fica aí a dica da Tomás com a CVP Vacinas, faz vacinação em casa, bem fácil. Ô, Fábio, agora é o seguinte, papum, tá? Mais para conhecer o Fábio, que é a pessoa dele. A indicação de um livro. Olha, depende muito do momento que a pessoa está, né? Acho que a literatura ela tem que estar presente. Acho que é a melhor fonte de conhecimento, sem dúvida nenhuma. Você pode trocar ideia com os maiores pensadores da humanidade, né? Acho que Verdade. isso não deveria ser de nenhuma maneira negligenciado. Mas depende muito do momento que você está, né? Existe um livro que é um livro de iniciação ao desenvolvimento intelectual, que chama-se Vida Intelectual, que é de um padre francês chamado Sertilanges, que é um livro sensacional, um livro pequeno, mas ele traz essa questão do autodesenvolvimento, sabe? Sim. Que eu acho que é extremamente importante. Eu tô rindo. Mas aí você fala assim, não, mas eu já estou mais avançado, eu queria né, entender um pouco mais, né, estudar filosofia, né, e você poderia começar a ler os grandes pensadores, você poderia começar talvez por Platão, talvez por Aristóteles. Caralho, essa eu não esperava não. Que entrevista boa. A Ética Nicômaco de Aristóteles, né, que é um livro escrito para o filho dele, né, que fala sobre desenvolvimento de virtude, que é maravilhoso, né? Enfim, eu acho que brilhante. O primeiro ponto é assim: comecem a ler de forma regular e constante. Muito bom. Depois que você tiver o hábito da leitura, é muito mais fácil de você ler o que presta. Na hora que você falou vida intelectual, eu olhei aqui pro Felipe, nosso produtor aqui, eu ri porque dentro do nosso ecossistema de podcasts, a gente tem um podcast chamado Vida Intelectual, baseado exatamente no livro do Sertilanges. Muito bom. Fico feliz aí. Aí, Gustavo, Vitor e Tebaldi que estão escutando aí, ó. Fábio indicou o Vida Intelectual. Indicação de um filme. Isso aí não tem como errar. Não tem não, né? Um filme. Puta, cara, eu sou ruim nessa. Pula, quer pular? Se quiser pular, pode. Não precisa pular, não. Não precisa pular, não. Eu tô dizendo que eu sou ruim porque eu tenho uma memória de filme, cara, muito ruim. Às vezes eu vejo o filme 2 vezes, no final eu falo, já vi esse filme. No final é foda. Não é uma coisa que me pegue muito, né? Eu sempre tô... Eu entendo que tem gente que vê o filme de uma maneira analítica e extrai dali um monte de coisa. Sim. Eu não sou essa pessoa, né? Eu prefiro muito mais o livro do que o filme. E até quando eu vejo um filme que vem de um livro original, cara, o livro é sempre muito mais... sempre, sem discutível. Sempre. Mais denso e melhor e tal. E o filme, para mim, eu sempre vejo ele como num momento de diversão e relaxamento. Que não deixa de ser uma excelente... Ele não me provoca esse questionamento, sabe? É sempre muito superficial. Por isso que eu falo que eu não sou um bom cara para indicar filme, porque... Tem problema. Imagino me pega muito. Imagino que série seja a mesma coisa, né? Não sei nem o que você está falando. Não assisto de jeito nenhum. Um desenho de infância. Puta, um desenho de infância? Puta, tem vários, hein, cara? Isso é legal. Sabe o que me veio na cabeça? Agora eu nem acho que era o meu favorito, mas eu vi um que eu gostava, que era o Maguila, o Gorila. Caralho, nunca indicaram, eu lembro. Você lembra? Lembro. Era muito bom. Sr. Peebles, né? Sr. Peebles e o Maguila, o Gorila. Eu assisti há pouco, mas eu lembro. Tem a corrida maluca, porque tem Era massa. o Muttley. O Muttley, que é o cachorro, foi o meu primeiro símbolo, a minha primeira escola de jiu-jitsu, quando eu fui ter a minha escola,
era Fábio Gurgel Jiu-Jitsu e o meu símbolo era o mutle de kimono com a medalha, porque ele ficava medalha, 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 né? Então, Legal, cara. esse é um Legal. outro desenho também que eu tenho uma Muito bom. relação aí afetiva. Uma brincadeira de infância. Pô, brincadeira de infância, eu vou ter que botar as brigas com meu irmão, né? Porque a gente Muito bom. fazia isso, né? Muito bom. E chegou uma hora, cara, que a gente já tinha um tamanho, sei lá, eu devia ter 15, 18, 19, já era dois caras grandes se pegando, né? Quebrava a casa inteira e tal. E aí eu lembro que um Natal, o meu pai deu pra gente de presente um par de luvas de boxe para cada um e falou o seguinte, falou, olha, as luvas de boxe estão aqui e a condição agora é qualquer início de brincadeira, de briga, do que for, vocês botam a luva e desçam pro salão de festa. E aí isso virou um programa nosso, entendeu? Mas foi A gente estratégico, né? descia- Melhor do que quebrar a cara e quebrar a casa, né? Pô, Mandou a gente bem. descia pro salão de festa e fazia rounds intermináveis de boxe, Irado, entendeu? Era irado, divertido irado. demais. Um estilo musical. Cara, eu sou bastante eclético na questão musical. Eu não tenho um estilo predileto, tem fases da vida que eu Hoje gostei escuta muito de mais o hip quê? hop. Cara, eu acho que hoje eu escuto mais um jazz, assim. Legal, legal. Eu, Boa. eu gosto, assim, hip hop foi uma fase grande, assim, que eu gostava, mas, porra, adorava o pagode carioca, né, que não é o pagode Perfeito, paulista, perfeito. Perfeito. gostava bastante também. Minha mulher é do rock, então Eu sou do rock também. esse fim de Legal. semana mesmo a gente estava viajando e a gente foi me contando a história do rock, e a se inspirar no blues. Então ela botava Sim, uns blues da década de 50 e massa. 60 e como isso influenciava Beatles e tantos outros, Jimi Hendrix. Sim, Cara, muito sim, sim. legal, uma história Massa. muito bacana. Então, bem eclético, Tá assim. justo, tá justo. Um valor, princípio. Coragem. Boa. Um herói da ficção. Um herói da ficção. Putz, que eu poderia botar. Eu sou ruim de ficção, já te falei, né? Então, a gente, pô, não Deixa tem eu problema não. pensar aqui, né? Vou pensando aqui, faz a outra Tá. que eu vou pensar. Um herói da vida real. Putz, não tenho. Eu vou te dizer que, obviamente, eu tenho muitas pessoas que eu Claro. admiro, e que me inspiraram, né, durante a minha vida, mas eu acho que todas elas têm. O herói, de certa maneira, é aquela pessoa sem defeito, né? Perfeito, Que concordo. é Esse aí. tudo maravilhoso, né? E eu entendo que ninguém é, né? Interessante. Então, Boa. eu não tenho essa Justo, idolatria por ninguém. justo, justo. Um esporte que não o jiu-jitsu. Surf, Surf. Um time de futebol. Botafogo. Agora vamos lá, hein? Agora eu quero ver, hein? Um ou outro, hein? Já tá indo lá já. Vamos lá. Rickson ou Roger? Grace, os dois, né? Pensa o Rickson, seguinte, calma, Roger. deixa eu melhorar aqui. No auge, eu tô falando de lutador, tá? Não é de pessoa e tal. No auge, todo mundo que eu citar aqui, imagina todas essas pessoas no auge. Botou lá no tatame. Rickson ou Roger Grace? Rickson, Rickson ou Marcelo Garcia? Rickson, Rickson Saulo Ribeiro? Rickson, Rickson Rafa Mendes? Rickson, Rickson Bochecha? Rickson, Rickson ou Leandro Ló? Rickson, E Rickson e Fábio Gugel? Rickson. Muito bom, muito Não, bom. eu acho que o Rickson foi o lutador que eu pude treinar com ele no meu auge. E acho que, por isso, eu entendo que ele foi o melhor, né? Eu treinei com todos esses outros que você mencionou aí, né?
E aí não é muito justo você comparar o Pelé com o Messi, Concordo. porque existe uma evolução técnica ao longo do esporte, sem tempo, dúvida, né? sem dúvida, Então, sem dúvida. talvez, se você botar o Rickson no auge, com o que ele sabia de técnica, contra o Marcelinho Garcia, ele perca. Ok. Mas isso não quer dizer que ele foi menor que o Marcelo Garcia. Claro. Então, nesse Tá sentido, perfeito. eu acho que o Rickson foi o melhor lutador que eu tive a oportunidade de ter. Legal. Para finalizar, um medo e uma ambição. Olha, eu acho que o medo faz parte da nossa vida, né? Eu tenho medo de um monte de coisa, mas eu entendo o medo como uma emoção inerente do ser humano. Perfeito. E o que a gente faz quando a gente sente medo é o que diferencia o corajoso do covarde. Então, assim, eu sinto medo várias vezes, mas eu tendo a enfrentar o meu medo da melhor maneira possível. Então, eu não tenho problema em ter medo. Eu tenho medo de um monte de coisa. Legal. Qualquer coisa que eu vá tentar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo sei lá, de um monte de coisa. Uhum. Né? Mas isso não me paralisa. E eu não tenho um medo, tipo, medo de morrer. Não, pode ser que eu vou morrer. Isso é uma coisa óbvia. Medo de perder alguém, cara, não está no meu controle. Eu não tenho nem que pensar nesse tipo de coisa. O que eu tenho que pensar é assim, quando eu tenho uma situação de medo que eu tenho capacidade de enfrentar, essa é a minha análise, eu tenho capacidade de enfrentar, putz, se eu não tenho, qual é o caminho que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Né? Então, eu não vejo o medo como um problema, o medo está sempre ali, sempre presente. Muito bom. E uma ambição? A gente comentou aqui, né? Eu quero ver o jiu-jitsu cada vez mais presente no mundo, na vida das pessoas. Legal. Tomara que eu consiga realizar o BHAG, que é ter 1 milhão de alunos no mundo, 1.000 escolas. Massa. Mas também não é uma coisa que... Você perde o sono, né? De jeito nenhum. Legal. De jeito nenhum. Legal. O meu sono só melhora. Legal, cara. Pô, parabéns. Fábio, não tenho palavras para agradecer. Estou muito impressionado com... e óbvio que é um elogio, assim, né? Óbvio, com a quantidade de autoconhecimento que você tem, tá? Assim, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar sobre... Você falou de filosofia, você falou dos filósofos e tal. Tenho certeza que você já leu trocentas vezes mais do que eu, mas fiquei, assim, muito, muito impressionado e vou sair daqui ainda mais inspirado a fazer o que eu faço e a buscar ainda mais. Vai sair daí direto para a academia de jiu-jitsu, se matricular e me mandar Mas mesmo com 2 meses operado, já posso? 2 meses operado? Dá nada. Pode ir tranquilo. Tá bom. Então, cara, eu te passo aí para uma última palavra se você tiver, senão muitíssimo obrigado, tá? Não, só te agradecer, Marcelo, pelo papo aí, foi ótimo. E sucesso aí. Muito bom, é isso. Galera do Diga Aí, episódio incrível, muito obrigado. Não esqueçam, YouTube, Spotify. Até a próxima, valeu.